mais uma polêmica envolvendo Gonzalo Plata, galera. Por quê? O jogador foi flagrado, um vídeo postado por um torcedor. Deixa eu ver aqui qual é o nome do torcedor, para eu dar os devidos créditos, porque foi uma página que divulgou. A página Planeta do Flamengo divulgou um vídeo que foi divulgado, na verdade, pelo @CRFMatos, tá? Então, essa informação aí. Vamos lá, um vídeo do Gonzalo Plata curtindo a noite carioca, novamente, não é a primeira vez, e pelo visto não será a última vez durante essa madrugada. Lembrando, o jogador não jogou contra o Santos por conta de uma suspensão extremamente... Qual é a palavra que eu vou utilizar para não perder a monetização do vídeo? Juvenil. Eu pensei em várias palavras aqui. Extremamente juvenil, ele não estava à disposição contra o Santos. E ele vai servir a seleção equatoriana e foi visto nessa madrugada aí curtindo a noite carioca. Da outra vez que ele foi flagrado, ele disse que levou familiares que estavam no Rio de Janeiro para conhecer o local. Eu quero saber qual será a desculpa agora. Não tem mais desculpa. O Gonzalo Plata é um cara que todo mundo sabia desde quando chegou ao Flamengo, inclusive no histórico dele profissional, ele já havia sido afastado da seleção equatoriana por conta dessa curtição de noitada da noite. Todo mundo sabia do histórico dele. O meu ponto é o seguinte, eu não estou aqui fazendo críticas em relação ao que o jogador está fazendo agora, na folga dele, e dizendo que ele vai servir a seleção equatoriana. Mas, gente, não falta um pouco de bom senso desse atleta, na hora de pensar e falar, cara, eu já estou com o meu filme extremamente queimado com a seleção do Flamengo. Eu já não pude ajudar contra o Santos. Eu vou servir a seleção equatoriana a algo que muitos torcedores não gostam, quando seus jogadores vão para a seleção. Custava o cara segurar um pouco a onda e ficar em casa. Vai morrer se ficar em casa. Ai, meu Deus, não vou conseguir viver se eu não for para a noitada. Gente, faz em casa. Seja esperto, faça em casa. Pô, falta muito bom senso para um cara como esse. Ele está ultrapassando os limites. E repito, o Palmeiras, que briga por títulos com o Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, não tem jogadores assim. Pode ter um ou outro que vai curtir um negocinho aqui, acolá, beleza, mas num bom momento do Palmeiras, vai saber fazer, vai ao menos ter medo de ser flagrado, porque nesses vídeos aí o Gonzalo Plata não demonstra nenhuma preocupação também. Gente, com todo respeito, ele não está errado, mas que falta bom senso, há falta. Pelo amor de Deus, Gonzalo Plata, é o famoso me ajuda a te ajudar, meu querido. Uma análise rápida aqui do jogo. Primeiro tempo muito mal do Flamengo, errando muitos passes, mostrando nervosismo, ansiedade. De La Cruz muito mal, um dos piores em campo, se não o pior em campo no primeiro tempo. Flamengo, embora tenha jogado mal, e conseguiu encontrar um gol com o Léo Pereira, numa bola rebatida. O Léo Pereira aproveitou e colocou a bola na rede e fez o Flamengo ir para o intervalo com essa vitória parcial de 1-0. No segundo tempo, o Flamengo mudou da água para o vinho, foi dominante, massacrou o Santos. Nos primeiros 30 minutos ali, conseguiu fazer 3-0, poderia ter feito 4, 5. Arrascaeta jogando muita bola, ainda perdeu um pênalti, só não tirou 10 por conta desse desperdício da penalidade. Mas, depois de 3-0, Felipe Luiz fez algumas alterações. O que aconteceu? O time voltou a mostrar um velho defeito. Um excesso de soberba, um excesso de falta de concentração, salto alto. O que aconteceu? O Flamengo tomou 2 gols em 2 minutos, ainda passou um sufoco danado nos minutos finais, poderia ter sofrido empate, que seria aí uma vergonha, uma chacota dentro do Maracanã. Mas, gente, vai aprender com os erros. Não tem esse papo de vai aprender com os erros, já era para ter aprendido. Não é a primeira vez que o Flamengo faz isso dentro do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil graças a isso. Um erro de passe bobo do Léo Pereira no primeiro jogo. O Flamengo empatou em casa com o Grêmio no Campeonato Brasileiro graças a isso. Faltou concentração nos minutos finais. O Flamengo tomou o gol do Palmeiras nos minutos finais por conta dessa falta de concentração. O Flamengo empatou com o São Paulo por conta dessa falta de concentração. O Flamengo jogou muito mal contra o Fortaleza, perdeu o jogo por conta dessa falta de concentração. E contra o Santos foi a mesma história. Então não tem mais esse papo de aprender com os erros, já era para ter aprendido.
porque numa dessas vai perder o título do Campeonato Brasileiro, que voltou a ficar aberto graças à vitória do Mirassol em cima do Palmeiras. Mas, repito, vocês conseguem ver o Palmeiras fazendo isso que o Flamengo faz? Não. Então, isso precisa ser corrigido com urgência pelo técnico Felipe Luiz. Mas quero mencionar aqui a boa partida do Samuel Lino novamente, tá? Voltou a crescer de produção. O Bruno Henrique, que já a gente vai contar a história dele aí, o que aconteceu no julgamento dele. Enfim, alguns bons jogadores voltaram a performar bem. E o Arrascaeta, ele deu uma resposta para aqueles que duvidavam do Arrascaeta após renovação de contrato. Tá aí, jogou muita bola e só não tirou 10 porque ele perdeu o pênalti. Falando já no próximo jogo, inclusive o Flamengo folga nessa segunda, alguns jogadores vão se reapresentar na terça para fazer um trabalho individualizado e o grupo inteiro volta a treinar junto na quarta-feira, pensando no duelo com o Sport no sábado, que será na Arena Pernambuco, tá, galera? E o Flamengo terá pelo menos 7 desfalques para esse confronto, porque foram 7 jogadores convocados para as suas respectivas seleções durante essa data FIFA. Além de Danilo e Alexandre para a seleção brasileira, Arrascaeta, Vinha e Varela foram chamados para a seleção uruguaia, Plata, tem confusão envolvendo Plata novamente, para a seleção equatoriana, e Carrascal, que jogou muita bola de novo, para a seleção colombiana. E também podem desfalcar o Flamengo no jogo contra o Fluminense, o clássico importante pela 34ª rodada, marcada para o dia 19. E aí vai depender do desempenho dos jogadores durante essa data FIFA, da logística que o Flamengo vai adotar durante essa data FIFA para esses atletas. Então, a gente precisa ficar de olho, porque não é certeza que todos estarão à disposição para o Fla-Flu. Ainda tem a questão do Jorginho, que está se recuperando já com a fisioterapia. Tem o Pedro também correndo contra o tempo para ficar pronto para a final da Libertadores. O Alan, que está com uma fascite plantar. Enfim, o Flamengo tem alguns problemas a resolver durante essa data FIFA aí. Vamos falar agora da situação do Bruno Henrique, porque o julgamento do jogador que aconteceu nessa segunda-feira acabou não tendo um desfecho, ficou sem definição. Por quê? Será marcada uma nova data, na verdade já foi marcada uma nova data, e eu vou trazer para vocês, depois do auditor Marco Aurélio Choi. Ele pediu vista do processo, por isso a sessão deve ser retomada em outro dia, com data ainda a ser definida, já foi definida, informação que a gente trouxe com exclusividade nas outras redes sociais, e já a gente vai contar para vocês. Lembrando que, no momento da interrupção do julgamento, o atacante, isso é uma boa notícia, havia recebido um voto favorável, tá, para sua absolvição. O relator Sérgio Furtado Filho havia votado pela absolvição no artigo 243, hífen A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de 100 mil e sem punição em jogos. E o julgamento do Bruno Henrique já tem nova data, vai acontecer na quinta-feira, 3 horas da tarde, com pauta única. A gente trouxe essa informação lá nas outras redes sociais, no Twitter, @VNCasagrande, no Instagram também, @VNCasagrande. 9 de novembro de 2025 foi de grandes emoções no Campeonato Brasileiro. No interior paulista, o Mirassol escreveu mais um capítulo memorável de sua história ao derrotar o líder Palmeiras por 2-1, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A. A partida aconteceu no estádio José Maria de Campos Maia, o tradicional Maião, e teve contornos de festa, já que o clube completava 100 anos de fundação. Diante de um público empolgado e de um adversário poderoso, o Leão da Araraquarense mostrou força, disciplina e muita garra para alcançar um resultado que mexe diretamente com a briga pelo título nacional. Logo nos primeiros minutos, o Mirassol mostrou que não seria um mero coadjuvante. A equipe partiu para cima, pressionou a saída de bola e, com apenas 2 minutos de jogo, abriu o placar. O gol veio após boa jogada pela direita. Lucas Ramon fez o cruzamento preciso e Gabriel, ex-jogador do Flamengo, dominou com categoria antes de finalizar entre as pernas do goleiro palmeirense. Foi um gol relâmpago, o mais rápido da carreira do atacante, que vibrou intensamente com os companheiros e apontou para o céu em comemoração. Era um prenúncio de que o Mirassol estava disposto a estragar a festa do líder. O Palmeiras, no entanto, não se abateu. Mesmo com o susto inicial, o time comandado por Abel Ferreira manteve a posse de bola e passou a rondar a área adversária. A recompensa veio aos 29 minutos,
quando Vitor Roque aproveitou o cruzamento na medida e, com uma bicicleta espetacular, empatou a partida. O gol de pura plasticidade fez o torcedor palmeirense vibrar e mostrou por que o jovem atacante é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O empate, entretanto, não abalou o Mirassol, que manteve a postura aguerrida e seguiu acreditando. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria igual, veio o golpe final da equipe da casa. Aos 46 minutos, o lateral Reinaldo cobrou um arremesso lateral para a tieta área. João Victor subiu mais alto que a zaga e cabeceou firme, colocando o Mirassol novamente à frente no marcador. O estádio veio abaixo. O gol, que selou a vitória parcial na primeira etapa, era o retrato da determinação do time do interior, que não se intimidou diante do gigante alviverde. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com mudanças e tentou exercer pressão, especialmente pelos lados do campo. Contudo, o Mirassol mostrou maturidade tática e soube se defender bem. A equipe se fechou com eficiência, contou com boas defesas do goleiro Alex Muralha e segurou o resultado até o apito final. A vitória por 2-1 teve sabor de glória, não apenas pelos 3 pontos, mas pela simbologia do momento. O centenário do clube coroado com um triunfo sobre o líder do campeonato. Autor do primeiro gol, Gabriel foi um dos destaques do confronto. Emocionado, o atacante falou após a partida e revelou o carinho que ainda nutre pelo Flamengo, clube que o projetou nacionalmente. Tenho muito carinho pelo Flamengo, um clube que me recebeu tão bem. Foram anos de aprendizado e conquistas, mas hoje estou feliz por poder fazer história com o Mirassol. Que vença sempre o melhor. O importante é estar fazendo meu papel e ajudar meu time a vencer, declarou o jogador, que foi bastante aplaudido pelos torcedores ao deixar o campo. Gabriel defendeu o Flamengo entre os anos de 2013 e 2018. Nesse período, disputou 214 partidas e conquistou 2 títulos importantes: a Copa do Brasil de 2013 e o Campeonato Carioca de 2016. Revelado nas categorias de base do Bahia, o atacante teve passagem de destaque no rubro-negro antes de ser emprestado ao Sport e, posteriormente, seguir sua carreira em clubes de médio porte do futebol brasileiro. No Mirassol, encontrou novo fôlego e se tornou peça importante na campanha surpreendente do time. Com a vitória, o Mirassol subiu na tabela e consolidou-se na zona de classificação para a Copa Libertadores da América, um feito inédito para o clube do interior. O Palmeiras, por outro lado, permaneceu com 68 pontos e viu o Flamengo se aproximar perigosamente, com a mesma pontuação, mas uma vitória a menos. O Cruzeiro aparece logo atrás, com 64 pontos, ainda sonhando com uma arrancada na reta final. Falando em Cruzeiro, outro nome que segue em destaque no noticiário é o de Gabigol. O atacante, que foi emprestado ao Clube Mineiro no início da temporada, vive momento delicado e deve deixar a equipe em 2026. Segundo informações do jornalista Ale Oliveira, o técnico português Leonardo Jardim não está satisfeito com o desempenho do camisa 9. O alto investimento feito pela diretoria cruzeirense não tem se justificado, já que o jogador tem sido reserva em boa parte das partidas. O treinador prefere escalar Caio Jorge como referência no ataque, por entender que o estilo de jogo de Gabigol não se encaixa bem em seu esquema tático. Ainda de acordo com Ale Oliveira, a decisão sobre a saída de Gabigol já está tomada internamente. O presidente Pedrinho, o técnico Leonardo Jardim e o próprio atacante estariam cientes da mudança, mas optaram por não comentar o assunto enquanto a temporada não termina. Gabigol chegou ao Cruzeiro cercado de expectativa, mas não conseguiu repetir as boas atuações que marcaram sua passagem pelo Flamengo. Em recente partida contra o Fluminense, entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Arroio, mas pouco contribuiu e o jogo terminou empatado em 0-0. Enquanto Gabigol enfrenta turbulências, outro ex-jogador do Flamengo vive fase oposta. Georgian de Arrascaeta segue sendo o grande nome do Campeonato Brasileiro de 2025. O uruguaio lidera tanto o ranking de artilharia quanto o de assistências, com 17 gols e 13 passes para gol.
A última assistência aconteceu na vitória por 3-2 sobre o Santos, no Maracanã, pela 33ª rodada. Mesmo tendo perdido um pênalti, Arrascaeta foi decisivo ao dar o passe para Jorge Carrascal marcar o segundo gol rubro-negro. A atuação reforça o protagonismo do meia, que vem sendo o motor criativo do time. Na briga pela artilharia, Arrascaeta divide a ponta com Caio Jorge, do Cruzeiro, ambos com 17 gols, seguidos por Vitor Roque, do Palmeiras, que tem 16. Já no quesito assistências, o uruguaio do Flamengo mantém ampla vantagem sobre os concorrentes. O segundo colocado, Lucas Piton, soma apenas 8 passes para gol. A regularidade do camisa 10 é tanta que, antes da partida contra o Santos, ele recebeu das mãos do diretor de futebol, José Boto, uma camisa com o número 2028. Em alusão ao novo contrato assinado recentemente, que garante sua permanência no clube pelos próximos anos. O Flamengo, com Arrascaeta em campo, segue firme na luta pelo título brasileiro. O próximo desafio será contra o Sport, em partida atrasada da 12ª rodada, marcada para o sábado, 15 de novembro, às 18h30, na Arena Pernambuco. O duelo promete ser complicado, já que o rubro-negro carioca terá vários desfalques importantes por causa da data FIFA. Arrascaeta, Varela e Vinha foram convocados pela seleção uruguaia. Gonzalo Plata defenderá o Equador. Carrascal foi chamado pela Colômbia. E Danilo e Alex Sandro representarão a seleção brasileira. Ao todo, 7 jogadores estarão ausentes dos treinamentos durante a pausa internacional. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, o técnico Felipe Luiz reconheceu que o time tem oscilado nos últimos jogos e admitiu que precisa de tempo para corrigir falhas. Precisamos muito de tempo de treinamento. Infelizmente, teremos muitos convocados e alguns não estarão disponíveis. Mas é importante recuperar comportamentos e conceitos que se perderam. Em certos momentos do jogo, não me reconheço quando vejo a equipe se partir ou acelerar demais. Urge treinar mais e fazer o time voltar a jogar da forma que queremos, declarou o treinador, que vem conduzindo uma reconstrução tática no Flamengo. O ex-lateral, agora técnico, vem tentando equilibrar experiência e juventude no elenco, mantendo o DNA ofensivo do clube, mas com maior solidez defensiva. A sequência que antecede a final da Libertadores será fundamental para ajustar a equipe. O Flamengo ainda enfrentará Sport, Fluminense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro antes de encarar o Palmeiras na grande decisão continental, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Felipe Luiz pretende utilizar esse período para consolidar o modelo de jogo e chegar à final com o grupo em plena forma, enquanto Arrascaeta, Varela e Vinha estarão com a seleção uruguaia. Uma boa notícia para o torcedor flamenguista é a permanência de Nicolás de la Cruz no elenco durante a data FIFA. O meio-campista pediu dispensa ao técnico Marcelo Bielsa para poder focar na reta final da temporada e ajudar o clube nas competições decisivas. De la Cruz foi titular na vitória sobre o Santos e, embora não tenha participado diretamente dos gols, teve papel importante na construção de jogadas e no equilíbrio do meio de campo. Saiu de campo aos 22 minutos do segundo tempo, substituído por Saúl, e foi bastante aplaudido pelos torcedores. A ausência de alguns titulares, contudo, exigirá soluções criativas de Felipe Luiz. O treinador deve recorrer a peças jovens, como Lohan e Matheus Gonçalves, além de contar com o retorno de jogadores experientes que vinham sendo poupados. A partida contra o Sport em Recife será transmitida pelo